paz do Senhor, irmãos. Bom dia. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo para começarmos a nossa escola dominical. Uma parte dos irmãos provavelmente está na igreja, para que receba ali a ministração da palavra do Senhor. E você que não pôde ir, mas está conectado conosco aqui nessa manhã para justamente continuarmos e recebermos a lição da escola dominical deste domingo, tá? Que está na revista hoje, que é a lição 10, que vamos continuar falando em Efésios. Dessa vez Efésios capítulo 3, do versículo 14 ao 21, tá? Primeiro vamos orar, agradecer ao Senhor, porque nos dá sempre essa oportunidade de estudarmos a palavra dele, de conhecermos um pouco mais daquilo que ele tem falado, e conhecer um pouco mais a grandeza do Senhor e daquilo que ele tem dito para nós, nessas lições tão preciosas que vamos ver aqui nesta manhã. Então vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por mais essa manhã que o Senhor nos dá na tua presença, por mais esse dia que o Senhor nos permite, ó Deus amado, glorificar o teu nome, estudar um pouco mais a tua palavra, conhecer um pouco mais os teus mandamentos, Senhor Jesus. Paizinho querido, te agradecemos porque ainda podemos, ó Deus amado, fazer essas transmissões, ó Deus, e como nós falamos, alguns irmãos estão na igreja, ó Pai amado, recebendo realmente a tua palavra, recebendo realmente, ó Deus amado, mais conhecimento, ó Deus amado, estando ali em comunhão, ó Pai, após tanto tempo, ó Deus amado, afastados ali da comunhão dos santos, estando ali no templo, Senhor Jesus. Mas te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Mas, meu querido, oramos pelos enfermos, pelos necessitados, ó Deus amado, que têm sido muito atingidos com essa calamidade, mas sabemos que tudo está nas tuas mãos e ocorre conforme a tua vontade, Deus. Por isso nós cremos e temos confiança no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos continuar. Então, a lição dessa manhã é a lição 10 do dia 7 de junho, a intercessão pelos Efésios, tá? Então, na lição anterior, que foi falado, que tem um tema, o mistério da unidade revelado. Que unidade é essa? Então, só para a gente relembrar. Esta unidade, quando Paulo está falando do mistério da unidade revelada, que está em Efésios capítulo 3, que Paulo começa dizendo, a partir do versículo, que ele é prisioneiro por esta causa. Que causa é essa? Que ele havia revelado, o Senhor Jesus havia revelado para ele havia transmitido isso, de que os judeus e os gentios são um só ali no corpo de Cristo. Então isso é um mistério revelado. Inclusive, em Efésios 3,6 vai falar justamente sobre isso. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho. Então nós vemos isso também no capítulo 2, a partir do versículo 11, que não há mais separação, não há mais divisão entre judeus e gentios, entre judeus e os que não conhecem a palavra, não. Agora se torna um corpo, mas em Cristo. E o grande segredo dessa unidade é justamente o Senhor Jesus. Então, irmãos, não existem mais povos especiais, existe o especial que é Cristo. E estando em Cristo, estando nele, é que ocorre essa unidade através do corpo de Cristo, que é a igreja, ok? E quando você, inclusive nas leituras que temos feito anual, espero que os irmãos estejam fazendo essa leitura anual de 3 a 4 capítulos por dia, quem está fazendo aquela leitura de ler um capítulo do Novo Testamento, do Antigo e Salmos, você vai estar aí provavelmente no livro de Romanos, lá para Romanos 10, 11, e a carta aos Romanos vai explicar isso, ali no capítulo 3, por exemplo, vai dizer que todos pecados e destituídos estão na glória de Deus. Então todo ser humano precisa de Cristo, todo ser humano precisa conhecer a Jesus, conhecer a Cristo e confessá-lo. Romanos 10 vai dizer, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, E isso, nós que não somos judeus, fomos achegados ao corpo de Cristo através do sacrifício de Cristo. E os judeus que já estavam, mas infelizmente negando a Cristo, eles também precisam desse mesmo sacrifício de Cristo para se achegar, porque não é carne ou sangue, como está escrito, que vai herdar a corrupção. 1 Coríntios 15
mas vai herdar aquele que tem a filiação em Deus através de Jesus Cristo. Por isso que todo ser humano precisa confessar, não importa a nacionalidade dele, inclusive os judeus. Tá? Jesus explanou muito isso, o próprio João Batista, né? E quando Jesus, por exemplo, vai conversar com Nicodemos, Jesus deixa isso claro, né? Porque ele fala, né, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Né? E Nicodemos então ali questiona Jesus que nascimento seria esse, e aí Jesus vai falar do nascimento do Espírito, né? Nascer de novo. Então todos nós como seres humanos precisamos disso para estarmos no corpo de Cristo e atingirmos justamente esse conhecimento, porque sem isso não é nacionalidade, não é nascimento carnal que vai nos fazer herdar o reino dos céus, mas estar em Cristo, porque não há diferença entre judeu e grego, ou judeu e gentil, você estando no corpo de Cristo. Né? Estou falando isso nessa introdução porque, infelizmente, até hoje isso ainda é um problema de pessoas que dão um valor extremo a símbolos judaicos, né? Ali há um kippah, há uma réplica da Arca da Aliança ou do menorá, como se isso fosse trazer alguma salvação, fosse trazer algum benefício. Nós vemos em Gálatas que tudo isso, e Hebreus também, né? Que tudo isso é sombra daquilo que havia de vir, mas em Cristo Ele é a realidade. Por isso que nós temos que estar em Cristo, buscando ao Senhor e sendo participantes desse corpo. E como nós falamos já, não importa a sua nacionalidade, onde você nasceu, o que importa é se você está em Cristo. E sem Cristo não há salvação. Né? João 14,6 eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então precisamos fazer isso. E depois que Paulo explana sobre isso, aqui em Efésios capítulo 2, no capítulo 3, no início do capítulo 3, né, ele agora, a partir do versículo 14, né, que é o que nós vamos ler aqui, do 14 ao 21, que é o texto da nossa leitura de hoje, ele vai fazer uma oração intercessória, pedindo algumas coisas ao Senhor para que essa verdade esteja enraizada, esteja no coração e os irmãos sendo participantes disso. Né? Então vamos ler, Efésios 3, do 14 ao 21. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder do Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados, firmados no amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse a glória por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. E aí ele conclui o capítulo 3 e ele encerra essa oração falando justamente isso, que a ele seja toda a honra e toda a glória a Jesus. Então nós vamos ver agora, né, como diz no versículo 14, por causa disso me ponho de joelho, ou seja, ele se coloca ali em oração, ele se humilha diante de Deus para orar pelos irmãos. E agora nós vamos ver um pouco mais dessa oração. Então, o primeiro ponto aqui da nossa lição vai falar corroborados com o poder do Espírito. Essa palavra corroborados quer dizer fortalecidos, né? Uma pessoa que adquiriu força, então ele começa orando ao Senhor para que nós adquirimos força, para que todo cristão esteja fortalecido nesta verdade, estar cheio do Espírito Santo. Então isso é ser corroborado, né? Você adquirir força, né? Resistência quanto a isso. Então, um dos requisitos fundamentais, né, para que a gente ore, que a gente precisa falar sobre isso, é o tempo. Irmãos, estamos num período, e devemos entender isso, que o tempo é uma riqueza enorme que o Senhor Deus nos deu. E nós precisamos saber usar essa riqueza, saber usar essa moeda, né, principalmente na oração. Tá? Muito se fala, muitos pregadores dizem, olha, deve-se ter tempo de qualidade para com Deus, e muitas pessoas simplesmente imaginam, ok,
desligarei um celular, desligarei a televisão, me trancarei em algum lugar para estar ali com o Senhor e não vou atender o telefone, nem estar em redes sociais. Realmente o tempo de qualidade começa aí. Mas o ponto central para o tempo de qualidade é você ter tempo, tá? Você não adquire relacionamento com ninguém sem tempo. O relacionamento só vem com o tempo de estar juntos, de permanecer juntos. Então, uma pessoa que vai orar, ela precisa dedicar tempo a isso. E nós estamos num período que, devido a essa pandemia, temos tido bastante tempo. E a pergunta inicial é: o que você tem feito com esse tempo? Você tem se colocado na presença do Senhor? Você tem se colocado a tempo realmente de orar? Essa semana eu estava ministrando aqui e repito a mesma pergunta que fiz. Já são mais de 75 dias em casa. Muitas vezes as pessoas, na grande maior parte do tempo, 75 dias onde os templos estavam fechados. Quer dizer, se somarmos o tempo de oração que houve durante esse tempo, será que teremos 10 horas, 20 horas, 30 horas de oração durante todo esse tempo? Então, precisamos refletir sobre isso, porque a oração na vida do cristão, ela não é uma opção. A oração, ela é um mandamento, uma ordem. O Senhor diz, orai sem cessar. Está no imperativo, orai. Então, devemos orar e permanecer em oração. E o tempo é esse fator que vai trazer justamente essa quantidade, o tempo que nós estamos ali nos relacionando com o Senhor. Então, devemos nos lançar diante do Senhor. E principalmente nessa época, em que muitas pessoas têm sido atingidas, com ansiedade, com depressão, porque muitos perderam o emprego, não sabem o que fazer, muitos estão em casa, eles não estavam tão acostumados a ficar em casa devido ao tempo de trabalho, a correria, agora muitos em casa e começam a entrar essas coisas, mas porque falta o direcionamento, e a palavra vai dizer em Filipenses 4, 6 e 7, que nós não devemos andar ansiosos por coisas alguma, mas que as nossas petições têm que ser lançadas com ações de graça diante de Deus. E a paz que excede todo o entendimento guardará os nossos corações em Cristo Jesus. Então, esse é o momento de oração, esse é o momento de lançar diante do Senhor, nos derramar diante do Senhor. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, já temos essa direção e sabemos o que fazer. Por isso nós devemos nos empenhar em obediência para que essa vida de oração seja construída dia após dia. Sabe, irmãos, tenha sabedoria diante de Deus quando você estiver fazendo isso. Não procure a princípio fazer coisas grandiosas, porque você talvez não vá conseguir, você vai desanimar. O que eu estou querendo dizer? Comece orando ali 5 minutos, 10 minutos e vá aumentando o seu tempo de oração. Vá acostumando o seu corpo a fazer isso, procurar fazer isso no mesmo horário sempre, para que seu corpo se habitue. Como uma corrida, se você pretende, um exemplo, começar a correr, aí para o seu bem-estar. Você não começa correndo 30 quilômetros de uma vez. Você começa ali com 1 quilômetro ou 2, até seu corpo se habituando e começando. Porque se a princípio você marcar, voltando para a oração, você marcar um tempo muito grande, vou ficar aqui 1h30, 2 horas orando. Talvez você não vai conseguir, você vai ter sono, vai dar dor de cabeça, um monte de coisa, você vai desanimar. Então, tenha sabedoria, para você que também às vezes gosta, quer fazer uma oração de madrugada, tenha sabedoria. Se você terminou de acordar e vai orar, não ore de joelhos, A Bíblia não está dizendo em lugar nenhum que é obrigado a orar de joelhos. Nós temos que orar. Então, se você terminou de acordar, você pôr os joelhos, você vai voltar a dormir de novo. Então, todas essas coisas você precisa estar cercado disso com sabedoria, para que você tenha tempo de oração, e permanecer ali na presença do Senhor o máximo de tempo que você puder. Então, tenha isso em mente, tá? Para que você ore, porque o tempo ele precisa se tornar um aliado nosso e não um inimigo nosso, tá? Então, lance diante do Senhor, tá? Nós temos a quem falar, nós temos a quem responder. O próprio Moisés, quando você vai estudar sobre a vida de Moisés, o ministério dele, sempre que havia um problema no deserto, estava Moisés voltado ali para a tenda da congregação, onde estava a Arca da Aliança, e ele se derramando ao Senhor. Todas as vezes você vai ver Moisés fazendo isso e Deus trazendo a resposta a toda aquela ansiedade e as lutas que Moisés passava. E hoje não é diferente, irmãos. Não é mais Moisés, agora somos nós, mas Deus é o mesmo.
ok? E Ele vai realmente trazer a paz necessária no momento oportuno. Por isso, muito cuidado, tá? Para que você não esteja só, porque não estamos sós. O Espírito Santo habita em nós, não deixe o inimigo te enganar, tá? Então, vamos voltar aqui. O primeiro ponto que o apóstolo Paulo vai falar sobre as riquezas da sua glória, né? Então, o apóstolo Paulo, quando ele vai orar nesse capítulo, que ele vai dizer justamente sobre isso, né? Para versículo 16, Efésios 3,16, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados. Ou seja, essa oração é firmado na glória do Senhor, nas riquezas dele, não naquilo que nós podemos fazer, naquilo que eu posso fazer ou nas coisas que eu adquiri. Mas a oração é feita voltada à fé para aquilo que Deus é, para aquilo que Ele pode fazer, que sabemos que é mais do que pedimos ou pensamos. Então, Deus é o Deus da glória, Efésios 1,17, então é a glória dele, para a honra dele, e essas riquezas são abundantes, né? E devemos, e ele também está cheio de riquezas abundantes, Efésios 2,7, que aqui vai dizer justamente isso, para mostrar nos séculos vindouros abundâncias de riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então, a glória de Deus é abundante, então ele ora para que nós estejamos firmados nisso e crendo nisso, porque não é no que podemos fazer, mas naquilo que Deus faz, né, que além do que pedimos ou pensamos. Então, ele ora pedindo isso a Deus, para que os irmãos e nós estejamos firmados nessa riqueza. Um ponto importante, irmãos, sobre a oração, sempre que nunca devemos esquecer, é que Deus ele é soberano para responder ou não às nossas orações. Nós vivemos numa geração do determinismo, em que muitas pessoas querem dizer que determinam aquilo que Deus vai fazer. Isso é um absurdo, né? Quando estamos orando diante de Deus, lógico, com fé que seremos atendidos, mas cabe a Deus dizer se vai responder ou não e o tempo de responder ou não. Lembrando, irmãos, que até o silêncio de Deus ele trabalha justamente em favor dos seus escolhidos, e até nisso, ou até mesmo uma resposta negativa, muitas vezes contrária àquilo que a gente quer, mas Deus ele é soberano, porque até mesmo nisso vai haver cooperação para o plano de Deus na nossa vida, tá? E o entendimento que temos que ter, irmãos, é que a oração ela não vai mudar o Senhor, ela vai nos submeter à vontade de Deus. É isso que nós precisamos ter entendimento, de que essa oração vai nos submeter à vontade de Deus e à graça de Deus, ok? O próximo ponto aqui vai estar falando o seguinte: fortalecidos com o poder, o primeiro pedido é que devemos estar fortalecidos pelo Espírito, Em Efésios 3,10 ele vai falar sobre isso, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida de todos os principados e potestades. Então, irmãos, devemos estar fortalecidos no Espírito Santo, E esse fortalecimento nós devemos buscar constantemente. Nós que queremos andar diante do Senhor, como o apóstolo Paulo pediu em oração, devemos estar fortalecidos. Agora, isso não pode ser algo passageiro. Isso tem que ser algo que ocorra constantemente. Vemos isso em 1 Coríntios 16:13. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Ou seja, é uma ação que ela começa e ela tem continuidade. Não é vigiar hoje e amanhã estar desatento, não é estar firme hoje e amanhã não ter certeza, não. Isso precisa ser continuamente. Enquanto estivermos vivendo nesse corpo, enquanto o Senhor Jesus não trouxer essa transformação, trouxer ali o arrebatamento, estivermos nesta casa ainda aqui na terra, nós devemos estar constantemente sendo fortalecidos por essa graça, e nós devemos nos colocar à disposição, fazendo como? Orando, lendo a Bíblia e realmente tendo ações que vão nos levar a esse fortalecimento. E a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com as distrações desta geração. O Deus desses séculos chama-se entretenimento. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, para que a sua vida não escorregue buscando coisas que só vão te fazer perder tempo. No outro tópico nós falamos sobre isso.
né? Que o tempo é um tesouro, é uma riqueza, então não jogue fora. Cuidado com isso, porque o inimigo tem derrubado muitas pessoas, né? Com muitas séries, muitas coisas prolongadas, que as pessoas ficam horas e horas perdendo tempo com aquilo ali, sem vida de oração. Então, cuidado com isso, esteja firme por completo, ok? Esteja firme por completo no Senhor, esteja atento com o que você está fazendo com o tempo, ok? O terceiro ponto desse tópico vai dizer que nós temos que estar habitados por Cristo, tá? E que ele vai falar justamente aqui, voltando para Efésios 3 de novo, que ele vai falar justamente isso, né? Que essa graça, versículo 17, para que Cristo habite. Esse habitar, né, da mesma forma do estar firme, é um habitar que ele é constante, né? Que Cristo tem habitação em nós constantemente, e essa habitação significa que ela tem que ser permanente e não algo temporário. Quando que essa habitação de Cristo começou em nós? Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Em Efésios 1,13 vai dizer: e tendo nele crido, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Depois em 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer também que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Algo principalmente que nessa pandemia ficou muito evidenciado, que as pessoas tiveram a exata noção de que realmente existe um templo, um lugar ali em que nós nos reunimos, né? Afinal, tem que ter um lugar desse, não dá para ficar também no meio do sol, no meio da chuva, não tem condições. Existe um lugar para a igreja se reunir, mas o significado da igreja somos nós, né? Se aquela estrutura, aquela construção não estivesse ali com o povo de Deus, ali poderia ser qualquer outra coisa, um mercado, uma academia, qualquer outro lugar, um shopping. Mas por estar à presença do povo de Deus, e agora, nesse tempo que a igreja foi impedida de estar reunida, muitas pessoas então tiveram a exata noção disso, né? Nós não dependemos de lugar, nós dependemos de nos colocarmos na presença de Deus, porque Ele habita em nós. Então, essa habitação é constante, por isso o apóstolo Paulo, ele fez essa oração, né, para que Cristo continue habitando no meio de nós. Agora, essa habitação, irmãos, é algo que nós, como diz a palavra, que nós não devemos entristecer o Espírito, por isso que o pecado precisa ser tirado do nosso meio, precisa estar longe do povo de Deus, né? Apesar de sermos tentados todos os dias, passarmos por lutas todos os dias, né? Devemos permanecer firmes, porque se há pecado, o Espírito Santo então se afasta, então essa habitação sai. Então, o que leva o Espírito Santo a se afastar das pessoas é o pecado, por isso que nós temos que tomar cuidado com isso, para que essa habitação seja permanente, né? E um ponto importante, sem Jesus estar habitando em nós, não tem como vencer o pecado, não tem como vencer o mal. Em Mateus 16, 18 vai falar sobre isso, né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Agora, a igreja precisa estar em Cristo para que não haja essa prevalência do inferno, né, sobre a igreja. Um ponto importante aqui que devemos observar, né, uma vez eu falei isso na igreja, que se nós estamos em guerra constante, as portas do inferno não prevalecerão. E muitas pessoas muitas vezes assumem uma atitude passiva em relação a isso. Não, nós temos que ser ativo em relação a isso, tá? Porque se você for ver um campo de batalha, uma guerra, você nunca vai ver uma pessoa com a porta lá para jogar no outro. Então o texto está dizendo que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor, é porque a igreja vai. Porta não é um instrumento de ataque, é um instrumento de defesa. Então a igreja vai até o campo do inimigo para derrubar aquela porta, logicamente fortalecidos e cheios da graça de Deus. E nós caminhamos para isso, e essas portas não prevalecerão, ou seja, elas tentarão resistir, mas elas não aguentarão. Então devemos agir conforme isso, tá? O segundo ponto vai nos dizer o seguinte: arraigados e fundamentados no amor de Deus. Essa palavra arraigados, ou seja, é quem lança raízes, é que estar enraizado, ou seja, aprofundado. E o cristão, justamente isso, ele é comparado, né, como uma árvore, né, como diz no Salmo 1, né, aquele que vai estar ali firmado onde tem as águas tranquilas, e daquelas águas ele vai tirar justamente, né, a seiva ali para se alimentar, que é a presença de Deus, né? E ele vai dizer que
bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí versículo 3, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então isso está arraigado. E nesse ponto, quando Paulo vai falar do amor, né, que nós devemos estar firmados, versículo 19, conhecer o amor de Cristo. Então, quando ele vai falar do amor, irmãos, um ponto importante, devemos entender que o amor na Bíblia não é um sentimento. Sempre que eu estiver ministrando aos irmãos, se for falar de amor, sempre eu vou falar sobre isso. O amor não é um sentimento. O amor, quando ele é expresso na Bíblia, ele está falando de obediência. O amor, então, é a mensagem central do Evangelho, né? E quem ama, obedece a palavra. Veja esse texto, né? Vamos ler aqui 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo 5, versículo 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. E olha o que o versículo 3 diz. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Então quem ama a Deus, guarda os mandamentos dele e vive por esses mandamentos. Tá? O amor de Deus não está baseado, irmãos, nos nossos sentimentos. Nós vemos em Romanos 3 que o ser humano por si só, o pensamento dele é pecaminoso, o coração dele é tortuoso, e o amor de Deus não pode ser baseado em algo dessa forma. Por isso que quem ama a Deus, em primeiro lugar, conhece os mandamentos. Em segundo lugar, ele vive esses mandamentos, ele coloca isso em prática. Então, sempre quando você falar do amor de Deus, do amor nosso em relação a Deus e o amor nosso em relação aos irmãos, né, está relacionado em viver a palavra de Deus. Um texto firme, né, muito bom, que eu gosto sempre de ler esse também, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aí a partir de agora, João 14, 23. E Jesus respondeu-lhe e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. E o 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Então, você ama ao Senhor, conhecendo seus mandamentos, obedecendo o Espírito de Deus, né? Nós temos essa promessa, esse Espírito que habita em nós vai nos lembrar de todos esses mandamentos. Ok? Então, irmãos, o amor de Deus é uma virtude cristã. Quem não ama não conhece a Deus. Por isso que o apóstolo Paulo orou para que os irmãos permanecessem no amor. Porque somente quem ama, quem obedece, é quem conhece a Deus. E nós devemos estar nesse conhecimento. Tá? Foi por amor e obediência que Cristo se entregou. Efésios 5:2, né? Jesus obedeceu a ordem do Pai. Né? Você vai ver isso em Filipenses capítulo 2, que ele foi obediente até a morte de cruz. Veja, um texto diz que Jesus nos amou, por isso que se entregou, e o outro texto vai dizer que esse amor levou à obediência, né? Ali em Filipenses 2, para que ele fosse obediente até a morte e morte de cruz. O amor é o resumo de toda a lei. Mateus 22:40, Jesus vai falar nesse texto que disso depende de toda a lei, né? Se resume nisso, né? E amor ao irmão, então, é o amor, é essa obediência. E isso deve ser expresso em ações. Olha esse versículo de 1 João 3,17, né? Até porque também estamos vendo nessa época em que muitas pessoas têm sido solidárias. E veja o que a palavra diz em 1 João 3, versículo 17. Ele vai falar do seguinte: quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo seu irmão necessitado, e lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então veja que esse amor parte para uma prática. Por isso que desde o início eu estou falando essa questão do amor, não passa por sentimento, ela é uma prática.
Se você conhece a Deus, você ama a Deus, não tem como você que tem alguma coisa que possa doar, né? Você que tem bens do mundo, como diz a palavra, e você vê o seu irmão, você fechar suas entranhas, quer dizer, você fechar o seu coração para aquela necessidade, você está ali, aquilo não tem como. Porque, e o texto vai dizer, como é que o amor de Deus está em uma pessoa que faz uma situação dessa? É impossível. Então, se você conhece a palavra, se você ama, você, como está, o próprio Jesus disse, né? Melhor coisa, Paulo depois expressou também, melhor coisa é dar do que receber. Então, o cristão ele vai estar atento a essas necessidades e nós seremos os primeiros a ajudar, porque o amor de Deus está em nosso coração. E a palavra põe à prova quando não se faz isso. Por isso que é uma prática, não fica na questão do sentimento, tá? Arraigados e fundamentados no amor. Então, ou seja, as raízes daquele que tem a vida cristã está fundamentada nesse amor, né? É dali que nós tiramos justamente força para viver intensamente esse amor de Deus, né? E compreender tudo pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Então, quando o apóstolo Paulo vai fazendo essa oração, só recapitulando, então ele ora para que nós tenhamos entendimento pelo Espírito, ele ora para que a igreja esteja fundamentada no amor, fundamentada na graça de Deus, para que nós nos portemos como pessoas que realmente que habitam o Espírito Santo de Deus, e ele agora vai concluir essa oração, estamos caminhando para o fim, ele vai concluir essa oração aqui no último ponto, justamente falando sobre a questão, a bênção de Deus excede o pensamento humano. Irmãos, temos que entender isso, quando estamos orando ao Senhor, não é esperando, a resposta que Deus vai dar é abundantemente maior do que aquilo que nós pedimos. Nós vemos isso, né? A revista coloca aqui até o exemplo de Salomão, que Salomão, Deus aparece a Deus e Deus, né, está em 1 Reis capítulo 3, a partir do versículo 5, quando Salomão ora ali ao Senhor e Deus fala o seguinte: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar, vou te conceder, porque eu me agradei de você. E ali Salomão pede: olha Deus, eu te peço sabedoria, para conduzir, porque esse teu povo é muito grande, eu sou muito novo, eu não sei como entrar, sair, ou seja, eu não sei como tomar decisões, eu não sei como negar muitas vezes algumas coisas, e o seu povo é extenso. E aquilo agradou tanto o coração de Deus, que Deus falou: olha Salomão, além de eu te dar isso, eu vou te dar um coração que você vai ser o homem mais inteligente, vai ser o rei mais inteligente, não houve um rei depois de você, nem antes de você, nem depois haverá, e vou te dar muitas riquezas, vou te dar bem, vou fazer com que os seus inimigos estejam prostrados diante de você. Então, ou seja, Deus concedeu a Salomão muito mais do que ele pediu, e isso tem que ser a nossa fé, irmãos, porque a riqueza é do Senhor, temos que orar segundo aquilo que ele pode fazer, e como a palavra diz, a riqueza é tão vasta, tão ampla, que nós humanamente não conseguimos, e o texto vai falar, qual seja a largura, a imensidão desse amor de Deus, que humanamente não conseguimos compreender, mas pelo Espírito que nos dá a direção, nós oramos para que esse bem chegue até nós. Então ele faz além do que pedimos ou pensamos. Em Isaías 55:9 vai dizer que os pensamentos deles são mais altos que os nossos. Irmãos, o plano de Deus é muito maior. Toda essa situação que tem ocorrido no mundo, irmãos, está nas mãos de Deus, está no controle de Deus, e lá na frente nós vamos ver o desfecho. Quando eu costumo falar sobre essa questão dos pensamentos de Deus, sempre me vem aquele exemplo de como uma pessoa que está costurando um tapete, Você que está do outro lado vendo a parte de trás do tapete, você está vendo linhas bagunçadas, aquele negócio todo torto, você não entende, mas quem está na frente ali fazendo tapete, ele sabe como está costurando. E é como se nós chegássemos no céu, e quando nós chegássemos lá, Deus vai virar isso, nós vamos enxergar esse plano e vamos falar assim: agora nós conseguimos compreender. Então, enquanto estivermos nesse plano, nós não vamos entender, mas por isso que nós devemos dar graças a Deus. Um exemplo sobre isso é Jó. Que Jó, quando passou toda aquela necessidade, ele não fazia ideia, daquela conversa que Deus havia tido com o diabo, que Deus havia permitido, ele não fazia ideia disso. Do que estava acontecendo no plano celestial, e por não fazer ideia, ele firmou-se em seguir o caminho correto, em dar glória a Deus, em glorificar a Deus, mesmo nas dificuldades, porque a glória é de Deus. Então,
Os nossos pensamentos têm que estar voltados para isso quando orarmos. Por isso que quando Paulo ele vai concluir, né, esse capítulo 3 de Efésios, ele vai falar justamente isso, sobre a questão da glória ser do Senhor. Né? Efésios 3, 21. A esse a glória na igreja por Jesus Cristo e em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, ele vai encerrar dando glória a Deus aonde? Na igreja. A igreja tem que glorificar a Deus. Nós estamos numa geração em que a glória para o Senhor muitas vezes tem sido deixada de lado, tanto por muitos cantores como por muitas igrejas, uns querendo aparecer mais que os outros, se engrandecer mais que os outros, e se esquece que estamos num corpo. Né? E o corpo glorifica a Deus. A glória não é do corpo, a glória sempre é de Deus. Né? E nós devemos entender isso. E muitos, infelizmente, têm consumido pela soberba, pelo erro, pelo engano, em achar que alguma glória pode ser achada em si mesmo. Não, está errado. E o apóstolo Paulo ora aqui, e ele vai encerrar essa oração por o corpo de Cristo, porque desde o capítulo 2 ele vem falando do corpo de Cristo, e ele encerra falando isso, que a glória precisa ser para a igreja, para o Senhor da igreja, e não para a igreja. A igreja precisa demonstrar. Por isso que nós, como membros do corpo, todos devemos fazer voltado para o Senhor, honrar ao Senhor. E se por algum acaso chegar até nós qualquer mérito, qualquer coisa, devemos transferir isso a Deus, para que a glória seja dele. Porque quando o homem ele passa por ter glória, quando isso passa pela vida dele, a tendência é que isso excite no coração dele a soberba. E a soberba, como está em Provérbios, fala que a soberba precede a ruína. A tendência do homem é cair quando ele passa por isso, passa a ter glória. Então, toda a igreja deve glorificar ao Senhor e exaltar ao Senhor. Então, amados, a lição termina aqui. Tá? Havia mais algumas outras coisas, mas o tempo não nos permite. Que Deus abençoe os irmãos neste domingo de manhã. Tá? E que o Senhor realmente conforte os nossos corações e que a glória dele seja sempre exaltada, e que nós façamos como o apóstolo Paulo, está orando pela igreja, está orando pelo povo de Deus, entendendo que essas dificuldades atuais não se cumprem somente em nós, mas em todo o povo de Deus, e que essa paz de Cristo que excede todo entendimento sempre nos guarde. Então que Deus nos abençoe. Amém? Qualquer dúvida, ligue para nós, né? Ligue ali para nós na igreja, que nós vamos tirar as dúvidas, né? Porque estamos numa escola, né? Estamos um pouco distantes por estarmos nas redes sociais, mas que Deus abençoe a cada um, tá? E à noite, se puder, realmente vá à igreja, tá? Como foi colocado aí no site da igreja para você fazer inscrição, haviam poucas inscrições. Entre lá, se puder, tiver oportunidade, vá de manhã, vá à noite, tá? A igreja tem tomado todos os cuidados, né, que o governo exigiu para que os irmãos estejam ali com total segurança, para a gente estar voltando e glorificando o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um domingo abençoado em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, nós oramos agradecidos a Deus por mais esta lição, ó Pai, em que aprendemos um pouco mais sobre a oração, sobre a riqueza da Tua glória, sobre o Teu poder, ó Pai amado, que o Senhor, que excede a todo entendimento, nos guarde, ó Pai. Ó Senhor Jesus Cristo, dá-nos um domingo na Tua presença, ó Deus, um final de semana abençoado, e que nesta semana, ó Deus amado, também, ó Deus amado, possamos expressar a Tua glória, demonstrando o Teu amor aos que não Te conhecem, ó Deus, e que vidas sejam transformadas em nome de Jesus. Amém.